homem mudou tanto a história da humanidade quanto Jesus Cristo. Ele a dividiu em duas partes, a saber, o que aconteceu antes e depois dele. Mesmo depois de aproximadamente 2000 anos, seus ensinos continuam vivos e mudando vidas. Mas afinal, quem foi Jesus Cristo? O que a Bíblia revela sobre ele? É isso que vamos estudar hoje em nosso programa Encontro com a Verdade. Muitas coisas são faladas sobre Jesus. Algumas dessas coisas são verdadeiras, outras não refletem as verdades que a inspiração testifica sobre ele. Uma das revelações mais incríveis da palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus é a que encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui mencionado é Jesus Cristo, segundo o que podemos ler no mesmo capítulo do Evangelho de João, versículo 14. O verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Este verbo, Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus, ou seja, era uma pessoa distinta de Deus. Afinal, você não pode estar com uma pessoa e ao mesmo tempo ser exatamente esta pessoa. Mas a Bíblia nos afirma que apesar de estar com Deus, o Pai, Jesus também era Deus. Quando a Bíblia afirma que Jesus era Deus, não pode isso significar que ele era a mesma pessoa do Pai, mas mostra que, da mesma forma que o Pai é Deus, Jesus também o era. Nesse caso, quando pensamos em Jesus, devemos pensar nele como coexistindo em eternidade com Deus. Assim, da mesma maneira que o Pai sempre existiu, Jesus sempre existiu com e do lado dele. Existem diversos textos que afirmam a eternidade de Jesus. Se dirigindo a Jesus, o próprio Deus, o Pai, afirma o seguinte: leia o que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Além de chamar Jesus de Deus, o Pai afirma que o trono de Jesus perdura pelas eras eternas, ou seja, nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Ele é tão eterno quanto o Pai. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, você pode conferir aí na sua Bíblia, lá nos afirma que Jesus é o Pai da eternidade. A eternidade jamais teve um princípio. Imagine então você, Jesus, sendo o Pai de algo que sempre existiu. Poderia este pensamento estar em harmonia com uma possível origem na eternidade de nosso Salvador? Já vimos também no texto de João 1, versículo 1, que a Bíblia afirma que Jesus era Deus, da mesma forma que o Pai é Deus. Mas existem ainda outros textos que confirmam esta verdade. Leia comigo o que está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Perceba que Jesus existia na mesma forma que Deus existia, ou seja, Jesus é tudo quanto o Pai o é. O texto aos Hebreus 1, versículo 3 nos diz também: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da majestade nas alturas. Perceba que a inspiração enfatiza que Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. No texto grego de Hebreus 1, versículo 3, nós encontramos a palavra hipostasis, que segundo o dicionário grego, significa que Jesus possuía a mesma natureza substancial de Deus, a mesma essência, uma realidade de tudo que Deus o Pai o é. Mas o texto de Filipenses 2,6 ainda traz outra verdade sobre este ponto. O texto afirma que Jesus não julgou ser uma usurpação o ser igual a Deus. Bem, o que é usurpação? Logicamente, é alguém tentar tomar o lugar de uma outra pessoa, tomar um lugar que não lhe pertence. Mas Jesus não julgou o ser igual a Deus uma usurpação, porque afinal, ele sendo da mesma essência de Deus, poderia manter esse lugar, permanecendo do lado de Deus, sendo igual a ele. Mas ao contrário disso, o que Jesus fez? O texto de Filipenses 2, versículo 7, nos responde esta pergunta. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que Jesus, sendo igual ao Pai, se humilhou a este ponto, ao ponto de tomar a natureza humana? A divindade tinha um propósito: salvar a raça humana da ruína e destruição. Um pensamento inspirado nos diz o seguinte: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Depois de tomar a nossa natureza, Jesus ainda se humilhou mais. Paulo ainda, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um outro texto também bastante impressivo é o que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Porque Jesus, sendo um com o Pai, sendo também o Deus Criador de todas as coisas, de todo o universo, se submeteu a todos estes maus tratos? Jesus mesmo explicou com as seguintes palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Por que Jesus consentiu em sofrer tanto desta forma, a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos, ser esbofeteado, crucificado e morto? Tudo o que ele o fez por amor a você e a mim. Um pensamento maravilhoso nos diz assim: foi por amor de ti que o Filho de Deus consentiu em levar sobre si esses odiosos crimes. Por ti ele rompeu o domínio da morte e abriu os portões do paraíso e da vida imortal. Depois que Jesus morreu em nosso lugar e comprou com seu sangue a nossa redenção eterna, ele voltou ao céu para ser o nosso advogado e mediador. Somente através dele podemos chegar-nos a Deus. Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você deseja ser beneficiado pelo que Jesus fez por você na cruz? Você deseja ser filho de Deus, se tornar filho de Deus? Se sua resposta for afirmativa, se brotou em seu coração esse desejo, você precisa tomar a seguinte decisão. Leia comigo o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você precisa receber Jesus em seu coração e entregar a Ele sua vida, crendo no que Ele fez em seu favor. E neste momento,
O seu nome será então registrado no livro da vida e você se tornará então um filho de Deus. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo
Se você tiver dúvidas ou perguntas sobre este estudo, sobre este tema, entre em nossa página no Facebook, que teremos imensa alegria em atender você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.